Olá! Hoje a gente vai mergulhar na anatomia de um drama muito antigo. É uma história de poder, de medo, de promessa que está lá no capítulo 41 de Isaías. Pensa nisso como se fosse uma peça de teatro cósmica, sabe? Com 3 atos, um vilão misterioso, uma revolta daquelas e um clímax num tribunal. Vamos lá. E no coração desse drama todo tem uma pergunta, né? Uma pergunta que, vamos combinar, assombra a gente até hoje. Quem é que está de fato no controle? Quem mexe as peças nesse tabuleiro gigante que é a história? O autor de Isaías, ele pega essa tensão e usa como fio condutor para a narrativa inteira. Uma narrativa que a gente vai desvendar agora. Bom, o primeiro ato começa com o mundo inteiro prendendo a respiração. Uma sombra começa a se mover no horizonte, vindo lá do leste. Ninguém sabe quem é. A única coisa que se sabe é que se trata de um conquistador. E a chegada dele, a chegada dele muda tudo. A linguagem aqui é pura e simplesmente cinematográfica. O texto descreve esse conquistador como uma força da natureza, sabe? Imparável. Reis não são só derrotados, eles são reduzidos a pó, viram palha que o vento leva. E a velocidade dele é sobrenatural, parece que os pés nem tocam o chão. O autor mantém a identidade dele em segredo de propósito, claro, para aumentar essa sensação de ameaça desconhecida e incontrolável. A reação é imediata e geral, pânico total. Das ilhas mais distantes até os grandes continentes está todo mundo tremendo. O medo acaba unindo o mundo, mas não em força, e sim em puro desespero. As nações se reúnem, mas para quê? O problema central da história está estabelecido. Uma ameaça existencial que ninguém consegue entender e muito menos parar. E como é que as nações respondem a esse medo avassalador? O texto detalha uma tentativa frenética e, como a gente vai ver, completamente inútil de fabricar a própria segurança. Olha só que interessante, aqui a gente vê a psicologia do medo em ação, na prática. A resposta das nações não é pegar em armas, não é militar. É uma coisa meio, é uma mistura de indústria com religião. É literalmente uma linha de produção de deuses. Eles se animam, chamam os melhores artesãos e o mais irônico de tudo, eles pegam pregos para garantir que o salvador deles, que é de madeira, não caia no chão. Pensa só, a esperança toda deles está depositada em algo que eles mesmos precisam escorar. E então, o texto dá uma virada de 180 graus. A câmera, que estava focada no caos global, agora se fecha num endereço íntimo, pessoal. É uma mudança de tom chocante e totalmente deliberada. No meio de todo aquele barulho, do pânico global, dos martelos batendo para construir ídolos, surge uma voz nova. E não é um grito de guerra. É quase um sussurro. Não temas. A segurança que é oferecida aqui não vem da ausência da ameaça, mas da presença de algo ou alguém infinitamente maior. Esse é o ponto de virada da história. E a promessa fica ainda mais íntima. A imagem aqui é de uma força incrível, né? Não é um Deus distante gritando ordens lá do céu. É uma presença que segura a mão direita de quem ouve. A mão direita, que é o símbolo da força, da ação, está sendo segurada. O ponto central é essa garantia de ajuda direta, pessoal, um contraste absoluto com os ídolos mudos, imóveis que as nações estavam construindo. E para deixar bem claro o tamanho do poder dessa promessa, o autor usa uma metáfora que é quase ofensiva. O povo de Israel é chamado de verme de Jacó. É uma imagem de vulnerabilidade total, né? Pequeno, fraco, se arrastando no chão, prestes a ser esmagado. A narrativa leva ao ponto mais baixo que se pode imaginar. E é desse ponto mais baixo que a promessa se revela. Não se trata só de sobreviver à crise, é sobre uma transformação radical. O verme vai se tornar um instrumento de trilhar, uma ferramenta agrícola cheia de dentes afiados, usada para despedaçar grãos. A imagem é fantástica, aquilo que era frágil agora vai moer montanhas, vai transformar tudo em pó, exatamente como o conquistador fazia com os reis. E essa promessa de transformação, ela vai além do povo. Ela se espalha para o próprio ambiente, redesenhando a paisagem de um jeito que desafia as leis da natureza. O texto usa um contraste visual muito forte. Onde só tinha terra seca e sede, agora vai ter lagos, fontes de água. E se ilustra de uma forma brilhante que a mudança prometida é total. É uma recriação do ambiente, transformando o que era estéril em algo transbordando de vida. E o texto não se contenta com qualquer tipo de vegetação, não. A lista de árvores é super intencional. Cedro, acácia, oliveira.
São árvores nobres, fortes, de ecossistemas completamente diferentes que nunca, jamais poderiam crescer juntas num deserto. É uma imagem de abundância sobrenatural, um jardim impossível florescendo no meio da aridez. E agora chegamos ao terceiro e último ato. A narrativa vira, explicitamente, uma cena de tribunal. O mistério do conquistador, a promessa de transformação, tudo isso vai levar a um confronto final para determinar quem de verdade tem o poder. A convocação para o tribunal é solene. Apresentem a sua causa, tragam suas provas. As nações, que antes estavam ocupadas com seus martelos, agora são chamadas para depor. Elas e os seus ídolos estão no banco dos réus. A tensão é máxima. O critério para provar a divindade é brutalmente simples. Dominem o tempo. Expliquem o passado, diz o juiz. Ou melhor ainda, prevejam o futuro. Essa capacidade de navegar pela história, de entender as causas e prever as consequências, é apresentada como a verdadeira medida de poder. O desafio final é lançado. Façam qualquer coisa, praticem o bem ou o mal. Apenas mostrem que são reais. A resposta? Silêncio absoluto. Os ídolos não podem prever, não podem agir, não conseguem nem falar. E aí vem o veredito esmagador do juiz. Eles não são só impotentes, eles são menos que nada. É uma aniquilação jurídica. A sentença final só reforça o veredito. Os ídolos, feitos com tanto esforço, com tanta esperança, são declarados como vento e confusão. São vazios, pura ilusão, incapazes de oferecer aquela segurança que as nações buscavam desesperadamente. E aqui a história fecha o círculo. Lembra daquele conquistador misterioso lá do começo? O texto revela que a mesma força que o suscitou, que o levantou, é a que agora está presidindo o tribunal. A pergunta inicial, quem move as peças, finalmente tem uma resposta. Não são as nações, nem seus ídolos silenciosos. É a voz que faz promessas e entrega vereditos. E no final das contas, essa análise toda de um texto tão antigo deixa a gente com uma reflexão, né? A história é sobre nações em pânico, procurando segurança naquilo que elas mesmas construíram com as próprias mãos. E isso faz a gente se perguntar, num mundo tão cheio de incerteza como o nosso, onde é que nós procuramos as nossas garantias? A questão, assim como o próprio texto, continua, incrivelmente atual.